Quem chegou agora, né? Muita gente chegou por agora. Estamos em uma live super especial com temas livres aqui, café com terapia, né? E eu abri uma caixinha de perguntas ontem nos meus stories e eu estou aqui com algumas perguntas, tá? Que eu vou dar um direcionamento com relação a isso. E a primeira foi com relação a uma dependência emocional com a mãe. Como resolver essa dependência emocional, certo? Então dei todo o direcionamento com relação a isso. Quem entrou por agora, vou deixar a live salva, vocês podem assistir depois desse comecinho, porque vale muito a pena, tá? Outro ponto agora que atinge, né, vamos pensar aqui, 8 entre 10 mulheres, que é o efeito sanfona. Quem nunca? Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então, uma pessoa trouxe aqui pra mim, vivo no efeito sanfona. Tenho solução? Alguém aqui, gente, vive nesse efeito sanfona ou conhece uma mulher que vive nesse efeito sanfona? Vou trazer a explicação aqui pra vocês disso. Inclusive, se você tem uma amiga que vive se queixando do efeito sanfona, aproveita para mandar um aviãozinho para ela agora, tá? E se você é essa mulher, ó, presta atenção. O ganho de peso, gente, ou a dificuldade de emagrecer, ela tem uma raiz emocional, tá? Porque nós temos 3 funções emocionais do excesso de peso na nossa vida, certo? E a gente faz uso dessa função emocional, por isso a gente não consegue emagrecer, ou por isso a gente começa a engordar. Então, quando eu pego uma questão dessa, como assim, ó, vivo no efeito sanfona, na hora eu não fico pensando, é muito além do que você coloca no prato para comer. Ou se você tá indo pra academia todo dia, vai muito além disso, tá? Uma pessoa que me traz esse questionamento do efeito sanfona, eu já penso, o que aconteceu ou o que acontece na sua vida sempre que você engorda? Então, quem tá aqui ao vivo já fica aí a tarefinha de casa. Comece a pensar no que aconteceu quando você começou a engordar. Ah, de 6 meses pra cá, eu comecei a engordar. O que aconteceu? O que mudou na sua vida de 6 meses pra cá? Mudei de cidade. Ou, ganhei neném. Ou, já estava com o nenenzinho e voltei a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar, eu ganhei peso. Entenderam, gente? A raiz emocional do excesso de peso na nossa vida ou da dificuldade de emagrecer, ela vai muito além do que você põe no prato de comer, porque ela interfere no que você vai pôr no prato de comer, entendeu? Ela interfere na sua disciplina para ir fazer exercício, ou até na sua disciplina para seguir a dieta. Então vamos lá, muita atenção. Vocês já mandaram aviãozinho, gente? Manda aviãozinho aqui para aquela sua amiga que vive no efeito sanfona. Agora é a hora dela descobrir e fazer essa girada de chave na vida dela. 3 funções emocionais para o excesso de peso. Primeiro, função de força, tá? Não, vou falar primeiro a função de destaque, depois vocês vão entender a ordem. Primeira função do excesso de peso, destaque. Inconscientemente, tá? Dependendo de como a sua vida mudou, lembra que eu falei que você ganha peso ou tem dificuldade de emagrecer quando algo muda na sua vida, ok? Então, algo mudou na sua vida e fez com que você não pudesse existir naquele ambiente ou naquelas relações. Ou às vezes não é nem que você não pode existir, ou você está num ambiente diferente e você quer se destacar, certo? Então, inconscientemente, para chamar a atenção das pessoas e ter o destaque que você quer, tipo, é como se fosse o seu corpo gritando: ei, olha pra mim, eu tô aqui, eu existo, tá? É mais ou menos isso. Aí você ganha peso. A sua mente faz com que você
não possa emagrecer, porque se você ficar muito magrinha, você passa desapercebida e você precisa chamar a atenção das pessoas, você precisa fazer com que elas te olhem. E se você não faz isso de outra forma, o seu corpo faz isso por você. Certo? O gordinho, gente, ele é até referência, fala sério, né? Ali, aquele lugar lá, ali do lado do gordinho, o fulano ali, ó, do lado daquela gordinha, né? É ruim, Sara? É péssimo. Ninguém quer ser essa referência. Conscientemente não, mas inconscientemente esse corpo grande traz um ganho para essa pessoa, um destaque, de alguma forma, entende? Mesmo que de uma forma distorcida para dentro daquela família, né? Nem que seja com um cuidado extra, porque agora ele precisa de um cuidado extra, porque ele está muito acima do peso. Então é uma necessidade de se destacar, de chamar a atenção das pessoas. Segunda função, né? Segunda raiz emocional do excesso de peso na nossa vida ou da dificuldade de emagrecer é a função de força. Nessa função de força, gente, a nossa mente pensa assim, ó: nossa, tá tão difícil essa situação que somente um corpo grande é forte o suficiente para suportar tudo isso. Tá? E aí você começa a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. Não entendi por quê, mas tô ganhando peso, certo? É porque você está precisando ser muito forte para suportar algo. Aí eu te pergunto, o que você está suportando que tá tão pesado? Que você tem que ficar tão grande para suportar isso daí. Vou trazer um exemplo prático da função de destaque, tá? Por exemplo, quando você ganha neném, tem muita mulher que ganha peso depois dos filhos. Só que, gente, não é uma questão puramente hormonal, tá? Esse ganho de peso. Tem muita coisa emocional envolvida nesse ganho de peso. Vou pegar aqui só a função de destaque, para esse exemplo da mulher que acabou de ganhar, que ganhou neném recentemente, tá? Ela sai de uma posição de ser cuidada pelo marido, ou casou recente, então a mãe cuidava dela antes, enfim, ela sai da posição de ser cuidada por alguém para exercer um papel de eu cuido. Agora eu só cuido, entendeu? Bom dia, Carla, seja bem-vinda. Então ela sai de um papel de ser cuidada para um papel de cuidar, só cuidar, só cuidar, só cuidar. E aí lá no fundo, gente, é inconsciente, tá? Lá no fundo ela tá gritando assim, ó: socorro, quem vai cuidar de mim? Fala sério, quem é mãe sabe o que eu estou dizendo, principalmente os primeiros meses, né, da maternidade. O primeiro ano do bebê é bem desafiador, porque a demanda é muito grande, né, a demanda física e tudo. Então a mãe tá lá internamente gritando: quem vai cuidar de mim? E dependendo desse contexto familiar, dependendo da combinação de traços dessa pessoa, né, ela vai engordar pra ter a atenção que ela perdeu com a chegada desse bebê, certo? Inconscientemente. A função de força, gente, vou até trazer o exemplo de uma cliente minha. Ela disse que quando eu fiz o atendimento dela, né, ela tinha começado a ganhar peso de uns 2, 3 anos até aquele momento. Ela ganhou muito peso e não conseguia perder. Acho que até mais, uns 3 para 5 anos assim. Ela ganhou muito peso, tipo 15 quilos, e nunca conseguiu emagrecer esses 15 quilos. E aí eu sempre trago aquele questionamento, né? O que aconteceu quando você começou a engordar? Volta lá no tempo. Há 5 anos você ganhou muito peso. O que aconteceu nesse momento? E aí ela foi pensar, ela mudou de emprego. Então ela trabalhava, Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Então ela trabalhava numa fábrica, ela mudou, né, de emprego, foi trabalhar numa fábrica e ela trabalhava no chão da fábrica, como se fala assim, na linha de produção mesmo.
E é um trabalho rodeado de homens. Então ela era ali a chefe de 30 homens, mexendo com maquinário, coisa pesada e tal. Gente, claro que essa mulher ia ganhar peso para se proteger. Faz sentido, gente? Então, essa é a terceira função emocional do excesso de peso, que é a função de proteção. A mente dela ligou um sinal de alerta lá e falou assim: opa, esse ambiente aqui é meio arriscado, tá perigoso. Se você ganhar um pezinho, se você vestir uma roupinha mais cheinha, você vai se proteger, você vai se esconder. Você vai proteger a sua sexualidade. Então, a função de proteção do excesso de peso, ela é a proteção da sexualidade. Então, inconscientemente, para ela não chamar a atenção dos homens ali, não despertar o desejo mesmo dos homens, ela ganhou muito peso. E ela continuava naquele trabalho, então ela não conseguia emagrecer. Só que ela não saiu do trabalho dela. Pergunta: até hoje ela não conseguiu emagrecer. Mesmo tomando consciência disso tudo. Ela começa a fazer a dieta, ela falou comigo esses dias, tem quase 2 anos que eu fiz o atendimento dela. Ela começa a fazer a dieta, ela perde 4 até 5 quilos, ela já conseguiu perder. Aí algo acontece, ela fura a dieta, aí ela já não consegue mais ir pra academia, tudo desanda e ela não consegue levar adiante esse projeto de emagrecer os 15 quilos que ela ganhou. Porque ela continuou nesse ambiente tóxico e desfavorável para ela nesse sentido, tá? Se ela trabalhasse num outro lugar onde ela pudesse, né, se mostrar, deixar a rígida dela aparecer, enfim, onde ela não se sentisse ameaçada, ela perderia esses 15 quilos assim, ó, tá? Então, são essas 3 funções emocionais que o excesso de peso tem na nossa vida. A função de destaque, a função de força e a função de proteção. Então, se você vive no efeito sanfona, ou se você tem dificuldade de emagrecer, ou se você ganhou muito peso recentemente, olhe para o que aconteceu na sua vida que te fez engordar. Ou quando você ganhou peso e você nunca mais conseguiu emagrecer, o que aconteceu? O que mudou na sua vida, né? Você tá querendo se destacar de alguma forma e você não tá conseguindo encontrar um outro jeito de fazer isso? Ganhou peso para ter destaque. A vida tá pesada, tá difícil suportar. Ó um exemplo que eu dei, né, da mãe também. Ganhou peso, quando voltou a trabalhar, teve o bebezinho, tava tudo bem, emagreceu bem depois que teve o bebê. Quando o bebezinho tava com 6 meses, voltou a trabalhar. Engordou. Por quê? A sensação de abandonar esse bebê e o peso de se sentir dividida entre a vida profissional e a maternidade fez com que ela ganhasse peso, porque ela tinha que ser muito forte para suportar viver aquilo. Fez sentido para vocês, gente? As funções emocionais do excesso de peso? Então, sim, quem vive no efeito sanfona tem solução? Essa foi a pergunta. Sim, tem solução. Desde que você identifique a função emocional que o excesso de peso tem aí na sua vida. E aí você vai torná-la desnecessária. Você vai se destacar de outras formas, não vai mais precisar usar o excesso de peso para isso. Você vai encarar as situações que você tem que ser muito forte para suportar e vai analisar o porquê disso, o que você precisa ajustar nessa situação para que você não precise suportar tanto, tá? E você vai se proteger de outras formas sem precisar vestir essa roupinha de proteção, certo? Basicamente é isso. É claro que cada caso é um caso, né? Dentro do processo de análise ou até mesmo dentro da mentoria, Lapidando a Mulher Guerreira, eu consigo direcionar vocês para o seu caso específico, né? De uma forma geral, eu trouxe aqui uma clareza com relação a esse assunto, né? Mas é importante olhar para cada caso. Mas só de ter essa clareza, vocês já conseguem identificar muita coisa aí, tá?